Existe alguém na sua vida que você vê todos os dias, mas nunca parou para pensar quem essa pessoa realmente é? Alguém tão presente na sua rotina que se tornou quase invisível, mas que pode estar carregando um segredo capaz de mudar tudo. O que você sentiria se descobrisse que aquela pessoa confiável, que faz parte do seu dia a dia há anos, na verdade vive uma mentira tão elaborada que nem os mais próximos desconfiam? E se soubesse que por trás daquela simplicidade existe uma história que pode abalar até mesmo quem pensa que já viu de tudo? Esta é a história real de Miguel Santos, motorista da linha 347 em Recife, Pernambuco. Por 15 anos, ele foi o rosto familiar que cumprimentava centenas de passageiros todas as manhãs. Pontual, educado, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra amiga para quem precisava. Miguel conhecia os nomes dos passageiros regulares, perguntava sobre a família, lembrava dos aniversários e sempre dizia que dirigir ônibus era sua vocação. Para todos nós que dependíamos daquela linha para chegar ao trabalho, Miguel era mais que um motorista, era um amigo. Ele morava sozinho num apartamento simples no bairro da Várzea, nunca falava sobre família ou passado, apenas dizia que veio do interior para buscar uma vida melhor na cidade grande. Nas horas vagas, gostava de pescar no rio Capibaribe e cuidar de um pequeno jardim no quintal do prédio. Mas em março de 2024, um acidente de trânsito que poderia ter sido apenas mais uma ocorrência do dia a dia revelou que Miguel Santos não existia nos registros oficiais. E que o homem que conhecíamos há tanto tempo escondia uma identidade tão surpreendente que transformou nossa compreensão sobre confiança, julgamento e segundas chances. O acidente aconteceu numa segunda-feira chuvosa. Miguel colidiu com um carro no cruzamento da Avenida Norte, nada grave, mas suficiente para chamar a polícia. Foi quando tudo começou a desmoronar. Ao verificar os documentos, os policiais descobriram algo estranho. O CPF de Miguel Santos constava como cancelado por óbito desde 1997. A princípio, todos pensaram que era um erro do sistema. Miguel ficou visivelmente nervoso, suando frio, e disse que devia ser algum problema burocrático. Mas quando levaram os documentos para uma verificação mais detalhada, descobriram que a carteira de motorista tinha sinais de adulteração e o RG apresentava inconsistências nas datas. A empresa de ônibus ficou em pânico. Como um homem com documentos falsos havia passado por todos os processos de contratação? Como ninguém percebeu durante 15 anos de trabalho impecável? O supervisor, seu João, que conhecia Miguel desde o primeiro dia, não conseguia acreditar. Ele era o funcionário mais confiável que já tivemos. Nunca faltou, nunca se envolveu em confusão, todos os passageiros gostavam dele. Enquanto isso, os investigadores começaram a escavar mais fundo. Na casa de Miguel, encontraram uma mala escondida debaixo da cama com documentos antigos, fotografias amareladas e recortes de jornal de 1995. As fotos mostravam um homem mais jovem, com aparência ligeiramente diferente, ao lado de uma mulher e duas crianças pequenas. No verso de uma das fotos, estava escrito: Família Rodrigues, nossa última foto feliz. O nome Rodrigues chamou a atenção dos investigadores. Nos recortes de jornal, uma manchete destacava: Acidente de carro mata a família inteira na BR-232. A data coincidiria perfeitamente com o período em que Miguel apareceu em Recife pela primeira vez. Foi quando a investigadora Maria Helena decidiu procurar os arquivos do acidente da BR-232 que tudo mudou. O que ela descobriu foi devastador. No dia 15 de agosto de 1995, uma família de 4 pessoas morreu carbonizada num acidente envolvendo um caminhão. Eduardo Rodrigues, 32 anos, sua esposa Carmen, 29 anos, e os filhos Pedro, 8 anos, e Ana, 5 anos. Todos foram declarados mortos no local. Mas havia uma quinta pessoa no carro. Os registros médicos mostravam que um homem havia sido retirado dos destroços ainda vivo, com queimaduras graves e trauma na cabeça. Ele ficou em coma por 3 meses no Hospital da Restauração, em Recife. Quando acordou, não conseguia lembrar de nada, nem do próprio nome, nem da família, nem do acidente. A amnésia era total. O mais chocante, esse homem desapareceu do hospital antes que os médicos pudessem identificá-lo completamente.
Nas fichas constava apenas paciente masculino, aproximadamente 25 anos, cicatrizes de queimadura no braço direito e rosto. As fotos do prontuário médico, mesmo borradas pelo tempo, mostravam características físicas que coincidiam perfeitamente com Miguel. Maria Helena correu até a casa dele com uma equipe. Quando chegaram, encontraram Miguel sentado na varanda, como se estivesse esperando. Ao ver os investigadores, ele não tentou fugir nem negar. Apenas suspirou fundo e disse: "Eu sabia que esse dia chegaria." Com voz trêmula, Miguel confessou: "Meu nome verdadeiro é Roberto Rodrigues. Eduardo era meu irmão mais velho." Ele mostrou as cicatrizes no braço direito, exatamente como descrito no prontuário médico. Quando acordei no hospital sem memória, achei que fosse uma bênção. Não queria lembrar da dor de ter perdido toda a minha família. Mas havia mais. Roberto revelou que as memórias começaram a voltar gradualmente ao longo dos anos. Primeiro foram apenas flashes: o rosto do sobrinho Pedro, a risada da cunhada Carmen, o cheiro da comida que Eduardo fazia nos domingos. Depois vieram as lembranças completas do acidente, do desespero, da culpa de ter sobrevivido quando todos morreram. Roberto passou os dias seguintes em prisão domiciliar, mas não era a liberdade que o atormentava, era o peso de 15 anos de mentiras desmoronando. Ele contou como, após fugir do hospital em 1995, vagou pelas ruas de Recife sem rumo, dormindo em praças e se alimentando de restos. A amnésia ainda estava parcial, mas uma certeza crescia dentro dele: não queria ser encontrado por ninguém que pudesse conhecer sua verdadeira identidade. "Eu tinha uma dor aqui no peito", dizia Roberto, tocando o coração, como se tivesse perdido algo muito importante, mas não conseguia lembrar o que. Era melhor não lembrar. Foi quando conheceu um morador de rua chamado Miguel Santos, um homem solitário que morreu de pneumonia no inverno de 1996. Roberto pegou os documentos do homem morto e assumiu sua identidade. Miguel não tinha família, ninguém sentiria falta dele. E eu não queria que ninguém sentisse falta de mim também. Durante anos, Roberto viveu genuinamente como Miguel. Conseguiu o emprego de motorista usando os documentos falsificados e aos poucos construiu uma vida simples, mas honesta. No começo, era fácil ser Miguel porque eu não lembrava de ser Roberto. Mas quando as memórias voltaram, sua voz quebrou. Quando lembrei do rosto do meu sobrinho Pedro pedindo para eu contar uma história antes de dormir, da Carmen me ensinando a fazer bolo de cenoura, do Eduardo me chamando de mano. Foi quando percebi que estava fugindo da dor. O dilema que Roberto enfrentava era devastador. Se revelasse quem realmente era, teria que enfrentar o luto que evitou por décadas. Mas continuar sendo Miguel significava viver uma mentira. Toda vez que um passageiro me chamava de Miguel, eu sentia como se estivesse traindo a memória da minha família. Como se estivesse fingindo que eles nunca existiram. Ele revelou que escolheu ser motorista de ônibus propositalmente. Queria cuidar das pessoas, levar elas seguras para casa. Era minha forma de honrar minha família, de pedir perdão por ter sobrevivido. Cada manhã dirigindo era uma penitência silenciosa. Cada passageiro entregue em segurança era uma tentativa de compensar as vidas que não conseguiu salvar. Foi durante o interrogatório que a investigadora Maria Helena percebeu algo estranho nas datas. Roberto disse que Eduardo era seu irmão mais velho, mas nos documentos do acidente, Eduardo tinha 32 anos e Roberto supostamente 25. "Espera", disse ela folheando os papéis. "Se você é Roberto Rodrigues e tinha 25 anos em 1995, hoje você teria 54 anos. Mas Miguel tem 62 nos documentos da empresa." Roberto ficou em silêncio por longos minutos, as mãos tremendo. Finalmente, com a voz quase sussurrada, ele disse: "Eu menti sobre mais uma coisa." Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. "Eduardo não era meu irmão. Ele era meu filho." O silêncio na sala foi ensurdecedor. Roberto continuou: "Eu tinha 17 anos quando Eduardo nasceu. Sua mãe, Lúcia, era meu primeiro amor. Mas meus pais me obrigaram a negar a paternidade. Disseram que eu era muito novo, que ia arruinar minha vida.
Lúcia foi embora para o interior, criou Eduardo sozinha, e eu nunca tive coragem de procurá-los. A história real começou a se revelar. Roberto havia reencontrado Eduardo apenas 2 anos antes do acidente, quando seu filho já estava casado com Carmen e tinha os próprios filhos. Eduardo me perdoou. Disse que nunca foi tarde para recomeçar, que eu podia ser o avô que Pedro e Ana mereciam. Roberto soluçava agora. Aquele final de semana de agosto era a primeira vez que íamos viajar juntos como família. Eu estava dirigindo para mostrar que era confiável, que podia cuidar deles. Mas o peso da culpa era ainda maior. O acidente foi minha culpa. Eu adormeci ao volante por alguns segundos, o carro invadiu a contramão. Vi o caminhão vindo, tentei desviar, mas... Ele parou, respirando com dificuldade. Acordei primeiro depois da batida. Vi meu filho preso nas ferragens, chamando por Carmen, pelos filhos. Tentei tirar ele de lá, mas tinha fogo começando. Ele olhou para mim e disse: "Pai, cuida da mamãe da Carmen se eu não conseguir." Foram as últimas palavras que ele me disse. Roberto revelou que conseguiu sair do carro, mas desmaiou antes de conseguir salvar os outros. Quando acordei no hospital sem memória, parte de mim sabia que tinha feito algo terrível. Quando as lembranças voltaram, percebi que tinha matado meu próprio filho, minha nora, meus netos. Como eu podia viver com isso? Como podia olhar no espelho e ver o rosto do homem que destruiu sua própria família? A última revelação foi devastadora. A mãe da Carmen ainda está viva. Dona Conceição, 78 anos, mora aqui em Recife. Eduardo havia me dado o endereço dela antes da viagem. Disse que queria que eu conhecesse a sogra. Durante todos esses anos, como Miguel, eu passava de ônibus em frente à casa dela. Às vezes ela pegava minha linha. Eu sabia quem ela era, mas ela nunca soube que o motorista era o homem que matou sua filha e netos. A decisão de confrontar Dona Conceição foi de Roberto. Se vou pagar por tudo o que fiz, ela merece saber a verdade, disse ele à investigadora Maria Helena. Ela tem o direito de olhar nos olhos do homem que matou sua família e decidir o que fazer comigo. O encontro aconteceu numa terça-feira, na casa simples de Dona Conceição. Quando Roberto tocou a campainha, ela abriu a porta com o sorriso de sempre, o mesmo sorriso que ela dava quando subia no seu ônibus. "Oi, Miguel. Que surpresa você aqui. Entre, vou fazer um café." "Senhora Conceição", disse Roberto com a voz trêmula, "eu preciso lhe contar uma coisa muito importante." Ele respirou fundo e começou a revelar toda a verdade. Quem ele realmente era, o acidente, os anos de mentiras. Dona Conceição ouviu em silêncio, suas mãos segurando forte a xícara de café. Quando Roberto terminou, esperando gritos, xingamentos ou que ela chamasse a polícia, Dona Conceição fez algo inesperado. Ela se levantou, caminhou até ele e o abraçou. "Meu filho", disse ela com a voz embargada, "você acha que eu não sabia?" Roberto ficou paralisado. Dona Conceição continuou: "Reconheci você no terceiro dia que peguei seu ônibus. Carmen tinha me mostrado uma foto sua anos atrás, quando Eduardo estava tentando reencontrar o pai. Você tinha o mesmo olhar triste, as mesmas mãos. E, principalmente, tinha as mesmas cicatrizes que os bombeiros me descreveram do único sobrevivente." A revelação foi devastadora. Durante todos esses 15 anos, eu sabia que o motorista gentil que me levava ao médico, que sempre perguntava se eu estava bem, que nunca me cobrou passagem quando eu esquecia a carteira, era o homem que estava no carro com minha Carmen. Mas eu também sabia que você estava sofrendo tanto quanto eu. Dona Conceição explicou que decidiu não revelar porque viu em Roberto o mesmo homem que Eduardo havia descrito com carinho. "Meu genro me falou como você era uma boa pessoa, como estava tentando compensar os anos perdidos. Quando o vi cuidando dos passageiros com tanto carinho, percebi que você estava cumprindo a promessa que fez para Eduardo, estava cuidando das pessoas como ele pediu." O momento mais impactante veio quando ela disse: "Roberto, eu perdi minha filha e meus netos naquele acidente. Mas também perdi você, porque você desapareceu exatamente quando eu mais precisava conhecer o pai do Eduardo. Estes 15 anos você foi minha família sem saber.
Cada viagem no seu ônibus era como estar perto da Carmen de novo. 2 anos se passaram desde que Roberto revelou sua verdadeira identidade. Ele cumpriu 6 meses de serviços comunitários e teve que refazer toda sua documentação legal, mas não voltou a dirigir ônibus. Hoje, aos 56 anos, Roberto trabalha como jardineiro no cemitério São João Batista, cuidando das plantas e flores que enfeitam os túmulos. Toda sexta-feira, ele visita o jazigo onde estão enterrados Eduardo, Carmen, Pedro e Ana. Dona Conceição sempre o acompanha. Eles levam flores frescas e conversam sobre as memórias que cada um guarda da família. É estranho, diz Roberto. Passei 15 anos fugindo das lembranças e agora elas são tudo que me mantém vivo. Dona Conceição se mudou para um apartamento perto da casa de Roberto. Eles se tornaram uma família improvável, uma avó que perdeu tudo e um pai que viveu anos negando quem era. Ela o chama de meu filho Roberto, e ele a trata como a mãe que Eduardo queria que ele conhecesse. Os antigos passageiros do ônibus ficaram sabendo da história pelos jornais. Muitos foram visitá-lo, não para cobrar explicações, mas para agradecer os anos de cuidado e carinho. Miguel ou Roberto, disse uma passageira, você sempre foi a mesma pessoa boa para nós. Roberto ainda sente a dor do acidente todos os dias, mas aprendeu que fugir dela só a tornava maior. Descobri que carregar a dor é diferente de ser destruído por ela. Eduardo me ensinou que família é sobre segundas chances, mesmo quando achamos que não as merecemos. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas podem se transformar em pontes que nos conectam uns aos outros de maneiras que jamais imaginaríamos possíveis. Se essa história te tocou, se inscreve, compartilhe com alguém que também merece ouvir isso e comenta de onde você está ouvindo essa história.